Fala, fiel, mais um vídeo aí no canal trazendo a vitória do Coringão sobre a Ponte Preta ontem, né? Eu não consegui trazer o vídeo ontem porque cometi um amadorismo aí, estilo a diretoria do Timão, né? Nas negociações. Acabei gravando o vídeo sem áudio, né? Inacreditável a postura, né? Mas enfim, trazendo um pouquinho atrasado aqui, mas trazendo essa vitória, essa goleada, esse show do Corinthians Itaquera 5 a 0 pra cima da Ponte Preta. Confronto que aconteceu ontem às 6h30 da tarde, no sábado, no lado leste de São Paulo, Itaquera, Neoquímica Arena, né? Esse jogo aí que o VP teve, né? O Vitor Pereira teve uma semana de treinos aí para trabalhar e montar a equipe mais no seu estilo de jogo, né? Claro que vai haver ainda ajustes, mas basicamente ele teve um esboço, né, contra o São Paulo, mais ou menos como o Corinthians deve jogar. E contra a Ponte Preta a gente teve aí uma prévia, né, do que vem por aí, né? Enfim, goleada, tô bem feliz, né? Tô bem empolgado com essa estreia em casa do VP, né? E vamos lá, né? Corinthians foi a campo com Cássio no gol, na lateral direita Fagner, dupla de zaga João Vitor e Gil, na lateral esquerda Piton, Duqueiroz de primeiro volante, Renato Augusto e Paulinho na meia, na ponta direita Gustavo Silva, na ponta esquerda William, no comando do ataque Guedes, né? O famigerado 4-3-3 aí do Corinthians, retornando, né? Saindo um pouco desse 4-1-4-1, né? Foi mais um 4-3-3. E vamos lá, né? Antes de falar do 5 a 0, vamos só contextualizar a Ponte Preta, né? Para depois a gente fazer as análises aqui mais cabíveis, né? A Ponte Preta é a vice-lanterna do Paulistão, né? Tá na zona de rebaixamento, cai em 2 no Campeonato Paulista. A Ponte Preta tem 8 gols no Paulistão, 6 foram feitos pelo atacante Luca, que passou pelo Corinthians, né? E o Luca não estava em campo. A Ponte Preta é dona também da pior defesa do Campeonato Paulista, né? Dito isso, dá pra você entender mais ou menos as obrigações do Corinthians, né, nessa partida. E elas aconteceram. Corinthians foi dominante, Corinthians conseguiu aplicar essa dominância em gols e acabou aplicando uma goleada, né? Mas vamos lá, cara. Eu tô feliz, cara, não foi só pela vitória. A gente teve algumas vitórias, como sobre a equipe do São Bernardo, que foi uma goleada por 3 a 0, mas a partida foi completamente diferente, né? Você viu nesse jogo do Corinthians hoje uma coisa um pouco mais natural, mais fluida, né? Você já viu algumas movimentações diferentes do que estava apresentando a equipe do Silvinho e do Lázaro, né? Então você já vê o Corinthians já com uma cara do VP. Primeiro dado importante, cara, o Corinthians em si, como é que ele estava postado em campo, né? Tava um bloco único, o que é bem interessante. Todos os times que são campeões, né? Todos os times que pretendem arrumar alguma coisa, precisam de uma parte de compactação bem consolidada, né? E não foi diferente com esse Corinthians aí dessa partida contra a Ponte Preta. Eu vi o Corinthians bem junto o jogo todo. Pra você ter uma ideia, o João e o Gil praticamente o jogo todo estavam jogando do meio campo. E isso você acaba empurrando o adversário para trás, né? Outra coisa interessante, na frente da zaga da Ponte Preta, e isso o VP até cobrou um pouco a mais do que isso, mas pra gente que tá acompanhando todos os jogos do Corinthians foi uma novidade. O VP tava cobrando uma coisa mais agressiva, principalmente do Gustavo e do Roger Guedes nos zagueiros da Ponte Preta. Mas só do fato de ter aquele, tipo um paredão na frente da zaga da Ponte, bloqueando a saída de bola com o volante deles, que era o Léo Santos, aliás, que está emprestado pelo Corinthians, isso dificulta demais, tendo que fazer a Ponte quebrar a bola lá na frente, né? Então, assim, você já tira um recurso, que seria toque de bola ali na construção, e você acaba forçando no lançamento, onde fica mais difícil construir as coisas, né? Você precisa ser muito assertivo, né? Enfim, eu tava gostando desse paredão e dificultou demais a saída de bola da Ponte Preta, né? Outro dado interessante que eu achei, vendo principalmente no primeiro tempo, né? Foi a forma como o Corinthians se postava quando o Corinthians tinha a posse de bola em determinados períodos do jogo, né? Você via ali quando o Renato tinha a posse de bola, o próprio Fagner, que se apresentava tipo meio que como meia do time, o William, Roger Guedes, Gustavo Silva e o Paulinho já atacavam as linhas em relação à zaga da Ponte, dando uma dificuldade tremenda para os caras, era muita velocidade ali. E eu gostei muito disso, cara. E mais um ponto legal, cara, o Corinthians voltou a ter o contra-ataque, né, cara? O Corinthians, quando você joga com muitos meias, às vezes essa condição de contra-ataque fica um pouco escassa, né? E fazia muito tempo que eu não via o Corinthians tendo um contra-ataque eficaz, cara. Porque assim,
Uma coisa é você ter a arma de contra-ataque e não utilizar, é uma coisa você utilizar, né? O Corinthians, antes das contratações, até tinha uma postura mais defensiva, mas eu não conseguia ver o contra-ataque, assim, sabe? Que sai em velocidade. Já contra a Ponte, em escanteios que eles cobravam, jogadas que eles estavam mais à frente, você viu o Corinthians contra o Piano, cara. E isso é muito legal de ver. Você viu o Gustavo Silva saindo com tudo e o William já acompanhando ele pra criar perigo, né? E tanto é que o primeiro gol do Corinthians justamente sai dessa, né? Um contra-ataque do Corinthians com o Gustavo Silva, que vai arrumando pro meio, da direita para a esquerda, né? Ele acaba sendo desarmado pela defesa da Ponte. E quem pega a sobra é o Renato, né? E o cara é viciado em fazer golaço, né? Chamou pra perna boa, pra direita, se ele tiver espaço, meu irmãozinho, o cara guarda, né? A bola pegou caprichosamente ainda na trave, fazendo 1-0 para o Corinthians, né? O que a gente não pode deixar de falar aqui negativamente do Corinthians é que continua com aquela situação de desatenção, né? Nos primeiros minutos, né? Logo na primeira posse de bola do Corinthians, isso tem que falar aqui, o Piton já errou o passe já. Isso foi uma tônica do Corinthians, né? Alguns jogadores errando alguns passes do primeiro tempo, como o Du, como o Piton, o próprio Roger Guedes, né? E isso não pode acontecer, cara, essa desatenção inicial. Não sei por que está acontecendo isso, mas é um dos ajustes que o VP precisa tomar, né? E falando um pouquinho sobre isso, o Duqueiroz acabou cometendo algumas faltas assim meio infantis no começo do tempo, né? E logo nos 5 minutos estava amarelado já, né? E ele continuou fazendo faltas, né? E, cara, você vai no jogo, você viu que, meu, era aquelas faltas que passando de 2, 3, você vai ser expulso. Você vai tomar um segundo amarelo. E aí o VP não pestanejou, né? Deu 28 do primeiro tempo. Ele sacou o Duqueiroz, cara, e colocou o Cantígio. Talvez role um burburinho durante a semana aí, ai, que grosso, que rude que ele foi, né, em sacar o moleque da base. Mas você vê no jogo, precisava, cara. Não é porque o Duqueiroz é ruim que ele foi sacado, não foi isso. Foi uma leitura rápida que o VP teve ali, substituiu o Queiroz pelo Cantígio e já sanou esse potencial problema que poderia acontecer, né? Como o Corinthians estava agredindo muito a Ponte, uma expulsão do Duqueiroz seria inviável, né, pro Corinthians e acabaria com todo o planejamento da partida, né? Eu achei que o VP foi muito bem nessa situação. E já com o Cantígio em campo, cara, o Cantígio trocando bola com o Renato, a postura do Corinthians continuou agressiva em relação à Ponte Preta. O Cantígio achou uma virada de bola sensacional, rasteira pro Fagner. O Fagner passou, né? Se projetou o ataque. Muito parecido com aquele gol que o Paulinho fez contra o Mirassol, né? Em que o Renato vira a bola, o Fagner dá um carrinho aéreo, né? E cruza na área, o Paulinho guarda, né? Muito parecido dessa vez, o Cantígio fez um passe rasteiro. O Fagner recebe, domina e com a mão, né? Coloca a bola no pé do Paulinho, que chega batendo 2-0 o Corinthians, né? Gol do Paulinho aí. Golaço, mais um golaço do Corinthians em Itaquera, né? Enfim, né? A Ponte Preta teve um lance mais perigoso, que foi justamente numa roubada de bola no meio campo, com essas desatenções, né? Justamente quando o Du ainda estava em campo. O Ribamar, partindo de velocidade, conseguiu driblar o Gil. Conseguiu driblar o Cássio, mas ficou sem ângulo e bateu pra fora. Foi a única oportunidade da Ponte clara nessa primeira etapa, né? Enfim, em outro contragolpe do Corinthians, né? A Ponte já sentiu, se desestabilizou muito, né? Com o segundo gol do Corinthians. Num contragolpe que o William puxou, ele passou... Conseguiu, né, um passe em diagonal pro Gustavo Silva, que invadiu a área. E com muita classe e ali frieza, né? Deu um tapinha, encobriu o goleiro da Ponte. Mais um belo gol em Itaquera, cara. 3-0. Para fechar praticamente o caixão, né? Antes disso, numa roubada de bola, né, o Renato conseguiu achar o Gustavo, ele meteu uma bola na trave. O Roger Guedes também perdeu uma oportunidade em uma jogada do William que encontra o Roger Guedes também, diagonal, né? Ele corta para dentro e acha o Roger Guedes do outro lado. Ele bateu o goleiro da Ponte e defendeu, né? Poderia ser com tranquilidade 5-6-0 nesse primeiro tempo, né? Corinthians jogando muita bola. E aí, aquela contextualização que eu fiz da Ponte é importante aqui. O Corinthians era melhor que a Ponte Preta? Era. E demonstrou esse campo, cara. Teve diversas partidas do Corinthians que tinha esse mesmo 11 inicial e o Corinthians não conseguiu demonstrar essa superioridade que a torcida cobra, que a mídia cobra, né? E que eu devo admitir que o Corinthians tem sobre os seus adversários, né? Eu acho sim que o Corinthians aí frequenta um top 4, um top 5 de melhores elencos do futebol brasileiro. Ou seja, é um grupinho seleto que você precisa mostrar em si em campo, né? Bom,
No retorno pro segundo tempo, parece que o Gustavo Silva sentiu uma pancada no quadril, o VP substituiu ele pelo Adson, pela ponta direita, né? E o Corinthians voltou ainda muito agressivo, né? O Corinthians teve umas investidas ainda com o Roger Guedes. Que a gente precisa falar do Roger Guedes, né? O Roger Guedes, ele praticamente tomou todas as decisões erradas nesse jogo, né? Eu entendo que ele não jogou mal, porque ele conseguiu ter a chance de finalizar, mas na hora que ele teve a chance de finalizar, ou ele chutou errado, pra fora, totalmente... Enfim, ele pecou muito nas finalizações, né? Ou ele tentou um drible adicional, algo do tipo, acabou sendo desarmado, né? Mas enfim, o Roger Guedes não estava muito legal na partida. Eu não diria que ele fez uma péssima partida, porque ele se movimentou, mas eu diria que ele tomou muitas decisões equivocadas, né? Enfim. E aí o Fagner teve uma jogada ali, uma jogadaça que o Fagner fez, ele conseguiu achar um passe pro Adson. O Fagner tava por fora, né? O Adson por dentro. O Fagner conseguiu passar esse passe entre linhas. O Adson dominou na grande área, bateu no canto do goleiro, 4-0 Corinthians. A princípio o juiz deu impedimento, mas com o recurso do VAR foi constatado que o Adson não estava impedido. E aí, né, acabaram dando gol pro Corinthians, 4-0 pro Corinthians. Partida espetacular do Timão, né? Mais ou menos ali depois desse gol, o VP fez mais duas substituições, né? Ele sacou o Guedes e colocou o Jô. E ele sacou o Renato e colocou o Juliano, né? O Corinthians seguiu pressionando, né? Seguiu jogando muito bem, né? A partida. A Ponte Preta teve um cara expulso ainda que chutou o William, né? Acabou sendo expulso também, agressão ali. E enfim. E aí, cara, teve uma mexida muito louca aí do VP, né? Que eu fiquei uma cotinha aí pra tentar entender o que ele tentou fazer ali. O bagulho foi louco mesmo, mano. Ele meteu ali um 3-2-4-1, mais ou menos assim, cara, no time. O que ele fez? Ele sacou o Piton e ele colocou o Mantuan, mano. Aí ele fez uma linha de 3 com João Vitor, Gil e Fagner, cara, pelo lado esquerdo, estilo Aspilicueta, tá ligado? Pelo lado esquerdo. Eu nunca vi o Fagner jogando naquela faixa. Aí ele deixou dois volantes, né? O Paulinho e o Cantígio na frente dessa trinca de zagueiros, né? E ele fez praticamente uma linha de 4, né? Ali, com o Mantuan pela direita, o Adson como meia, o Juliano como meia e pelo lado esquerdo o William, né? Então ficou o William e o Mantuan de alas praticamente, né? O bagulho insano mesmo, cara. E ele botou o Jô no comando do ataque, né? Bom... o Corinthians eu senti que começou a bater um pouco de cabeça ali, né? Pelo menos quando começou essa função. A Ponte quase fez um gol. Não sei o nome do jogador da Ponte lá, mas ele conseguiu invadir a área, driblou o Cássio de novo, chutou e o Fagner tirou em cima da linha. Enfim, você vê que a Ponte não tá numa situação muito boa e quando tem as oportunidades tem o Fagner ali pra cortar, né? E as jogadas estavam saindo pelo lado direito, né? Ficou jogando praticamente o Adson e o Mantuan ali. Muita velocidade, cara, eu gostei muito. E assim, cara, as minhas críticas quanto ao Mantuan nas primeiras partidas dele, não faltou garra, cara. Eu gostei muito da entrada dele nos jogos. O que faltou foi a tomada de decisão. Ele acabou não caindo por cima da bola, enfim. Mas você vê que o menino tá com muita vontade, cara. E talvez jogou na posição errada nas primeiras partidas, né? Chegou a jogar até de 9. Mas enfim, o time não estava acertado ainda. Mas ele continuou entrando com muita garra, principalmente nesse jogo. Gostei muito do gol que ele fez. O Cantígio acha uma virada de bola nele, ele toca pro Adson, o Adson recebe, o Mantuan faz a famigerada tabelinha 1-2, né? No toque me voe, né? Estilo argentino. O Mantuan recebeu do Adson e bateu cruzado, né? Na saída do goleiro da Ponte. 5-0 Corinthians, consolidando essa vitória do Timão. Que vitória do Corinthians em Itaquera, né? Enfim, é um novo jeito do Corinthians jogar. O Corinthians manteve a postura. O VP fez substituições agressivas, né? E eu até comentei com um amigo meu, né? Um amigo meu falou dessa situação, né? Esse estilo do Corinthians de marcação em bloco um pouco mais alta, né? Geralmente um dos antídotos para isso são times que povoam muito a defesa, com 8 homens praticamente, e quebram, né, na frente no lançamento para fugir dessa marcação-pressão inicial. E o atacante, enfim, o centroavante do time consegue fazer essa distribuição de bola para os pontos que vão sair em velocidade. E veja bem, o nosso próximo adversário é o Palmeiras em Itaquera. O Abel Ferreira, que é especialista nesse tipo de jogo no contragolpe reativo, né?
ele faz muito isso, né? Geralmente eles não usam o centroavantão, mas eles têm homens de velocidade lá que podem fazer isso. Vamos ver como é que o VP vai se comportar diante de tal situação. Eu acredito que não deve ser uma surpresa. Os caras têm ganhado títulos assim. Então eu espero que o VP tenha algum antídoto para esse tipo de jogo, já que o VP joga exatamente na forma que o Abel Ferreira costuma vencer seus adversários, que marcam alto, né? Vamos ver, vai ser um embate muito interessante. Agora que ele vai ter praticamente mais uma semana de trabalho, para o Corinthians pegar a porcada na quinta-feira. Vamos ver como o Corinthians se porta, né? Cara, estou extremamente feliz com a goleada e principalmente pelos ajustes que o VP fez ali. Eu acho que tem tudo para dar muito certo no Corinthians. Tem as peças necessárias para fazer isso, né? E, enfim, vamos ver. O Corinthians agora chegou a 20 pontos, continua como líder do grupo, já estava, não vai ser mais ultrapassado. E tem mais dois jogos aí antes do mata-mata, que deve pegar o Guarani nas quartas, né? Mas enfim, a gente vai atualizando aí nos próximos jogos. Enfim, deixa o like aí no vídeo, né? Se inscreve no canal. A gente deve também fazer uma live no Loucos do Bando lá, cara, com o Wesley, com o Léo. Ainda hoje, se não me engano. E é isso, e vai Corinthians!